E já digo, gente, que isso é muito sério. Isso é importante você entender, tá? Por que eu falo que é importante você entender? Que primeiro que você, para conseguir captar um grande recurso, você tem que começar pequenininho. Todo mundo tem um passo a passo, todo mundo vem de uma pequena coisa para chegar numa grande coisa. E se você achar que realmente captei 100 mil reais e isso vai fazer toda a diferença, vai fazer diferença sim, mas não vai fazer a diferença para você ter sustentabilidade financeira na sua ONG. Então, você tem que ficar nessa live, porque eu vou te mostrar realmente e te realmente fazer mudar a sua concepção de que 100 mil reais é o mundo. O que adianta você ter 100 mil reais se você não consegue ter 5 mil reais dentro do seu projeto social? Essa é a verdade verdadeira e eu quero muito que você entenda isso para que você consiga captar e que você tenha sustentabilidade financeira dentro do seu projeto social, tá? Porque simplesmente eu não vou só te mostrar uma coisa, eu vou te mostrar o caminho da verdade e da sustentabilidade financeira da sua ONG. Então vamos lá. O que significa captar 5 mil reais por mês? Porque não adianta eu falar que 5 mil reais é diferença, 100 mil reais é diferença, porque eu tenho que mostrar para você que realmente o que é 5 mil reais dentro do seu projeto social. Então, pessoal, captar 5 mil reais é garantir o seu recurso de forma constante. Mas sempre tem um mais, tá? Esse pequeno recurso, essa pequena quantidade vai fazer a diferença. Por quê? Você vai captar 5 mil reais de forma de pedacinhos. Pedacinhos. E quando eu falo isso para você, por quê, gente? Quando você consegue ter doadores recorrentes que dão para você recursos menores, fica mais fácil de você conseguir ter doações dentro do seu projeto social. Isso quer dizer que, quando você vai captar grande recurso, não é um patrocinador, é um patrocinador. É algum edital, é um poder público não, administração pública, é a questão de um edital, lei de incentivo, alguma coisa assim que vai te dar um grande recurso. Então, não vai ter uma pessoa realmente que acredite no seu projeto que vai chegar e falar assim, toma aqui 100 mil reais. Não acontece isso, pessoal. Normalmente, o recurso chega de forma pequenininha. É alguém doando 20, 30, 40, 50, e você depois consegue fazer o seu montante. E essa é a realidade aqui, ó. Quando você tem valores menores, você consegue planejar a sua execução. O seu projeto ele está ali pensando num valorzinho pequenininho. Você consegue executar aquilo da forma correta. Você entende que tem que pagar uma luz, pagar um aluguel, pagar alguma coisa assim, com um valor pequeno. E isso que eu estou te mostrando aqui. Esses 5 mil reais, você vai começar a criar uma rotina de consistência. Então, se hoje você não está captando nada, significa que realmente você vai captar 50 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais. Não rola, pessoal. Por isso que eu falo sempre de 5 mil reais. 5 mil reais é alcançável. Você tem 5 mil reais, você acredita que você consegue fazer a diferença. Por isso que muitas vezes você não capta recurso. Eu quero 100 mil, 100 mil, 100 mil. Tu fica tanto focado no 100 mil que tu não consegue captar 20. Tu consegue captar 10. Tu não consegue captar 5. Por quê? Porque você quer uma coisa maior do que suas pernas. E 5 mil reais, gente, é uma coisa pequenininha. É uma coisa, como eu falei, alcançável. E você consegue criar uma visibilidade com esse valor pequenininho. Por quê? Consistência. E aí aquela ideia, quando você tem 5 mil reais dentro do seu projeto, você entende que é possível. Se eu conseguir captar 5, depois eu consigo captar 10, depois eu consigo captar 20 e assim por diante. Então, eu estou falando para você que ter valores pequenos, você consegue ver depois uma visão de ter um valor grande. Mas para que isso seja alcançável, você tem que ter estratégia, você tem que ter planejamento, você tem que ter consistência e, claro, gente, pensar nas suas ações. Porque o dinheiro não cai do céu. E como eu gosto de falar para os meus alunos, eu não te dou a sementinha para você plantar uma árvore na sua ONG, que você vai pegar dinheiro na hora que você quiser. Tudo tem que ter consistência, tudo precisa de ação, porque senão não acontecem as coisas. E é o que eu estou falando aqui para você. Para você conseguir os seus 5 mil reais, que é uma coisa atingível, você precisa de ações, você precisa planejar e você precisa de consistência no que você está fazendo. Legal? E aí vem, por que 5 mil reais é um passo estratégico para você conseguir 100 mil reais? Porque é aquela ideia, né? Eu estou falando para você que você consegue captar mais. Porque, como eu falei, consegue alcançar 5 mil reais. É mais fácil, é mais atingível. E eu estou falando para aqui sobre mensal. 5 mil reais por mês. Eu não estou dizendo para você ter 100 mil reais por mês. Se você parar para pensar, calculando aí, se você pensar, eu tenho 100 mil, você vai fazer o quê? 100 mil divididos aí no ano. Se pensar 5 mil todo mês, você vai ter 60 no ano. Então, assim, se você pensar em 100 mil no ano, você vai ter o quê? Um valorzinho um pouquinho maior. Entendeu? Uns 8 mil,
tenho 7 mil, alguma coisa assim, tá? Então, assim, é um valorzinho maior. Então, tipo, eu tenho 100 mil, isso é alcançável. E se você parar para pensar, porque acredito que você já está fazendo isso na sua ONG, entendeu? Só que você não consegue ver esta realidade, tá? Então, vamos lá. Se eu falo para você sobre alcançável, eu tô te dando motivação para você criar uma cultura de captação de recursos dentro da sua ONG. Porque, como eu disse, 100 mil reais no edital, que você vai dividir e que vai dar o quê? Pedacinhos. 7 mil reais, quase 8 mil reais por mês. E aí eu te pergunto, quem te deu esse recurso? Um edital. E que amanhã, que é modo de dizer, mas no mês que vem, nem mês que vem, no ano que vem, ele já não vai mais existir. Então, teus 8 mil reais que você captava todo mês por causa do edital que você ganhou 100 mil, vai fazer o quê? Você não vai ter mais. E aí você não tem nem 5, nem 8, nem 10, nem 1. Por quê? Porque você não criou consistência. Isto é um problema. Por isso que eu falo para você, olhe primeiro, entenda primeiro o processo. Porque quando você consegue ter a consistência de ter 5 mil reais, você consegue fazer a bolinha de neve, que aos poucos ela vai crescendo. Ela sai de 5, vai para 6, 7, 8, 9, 10. Mas isso depende de você. Como você vai captar e como você vai chegar lá. Porque, como eu disse, o recurso não cai do céu. O recurso vem através de ações que são feitas por você dentro do projeto social, tá? Ok, Débora, tô entendendo. Mas isso é muito difícil para mim. E isso é muito difícil para você por quê? Porque você confunde muito essa ideia da relação dos 5 mil reais por mês e os 100 mil reais por mês na captação. O que é isso? O erro mais comum, tá, que eu vejo, é a questão do tudo ou nada. Ou eu capto 100 mil, ou eu não quero captar nada. Isso é um erro, gente, muito grave. Porque a pessoa tem aquela concepção de que, gente, eu quero 100 mil, eu quero 100 mil, eu quero 100 mil. Aí tu fica focado em quê? Passar em edital para ter os 100 mil. Conseguir uma verba pública para ter 100 mil. Cara, gente, cai na real. O grande recurso é muito difícil chegar. E aí você não consegue passar no edital, você não consegue ter a parceria pública, a administração pública, você não consegue passar na lei de incentivo, você não consegue ter uma parceria com uma grande empresa. E aí o que acontece? Você não tem grande recurso. Muitos gestores não percebem isso. Eles querem os 100 mil, mas eles não conseguem ter os 5. Isso é um problemaço. Gente, pense nas metas atingíveis. Essa semana, eu estava conversando com uma aluna que ela é aquela ideia que eu sempre gosto de falar para as pessoas. Tudo começa com a prática. Não adianta você ir para vários cursos, várias palestras, vários seminários e você não praticar o que você aprendeu. Porque você pegou esse aprendizado, guardou aqui na sua caixinha e foi executar ações do dia a dia da ONG que não vai fazer você captar recurso. Quando você tira da caixinha esse aprendizado, você vai criar prática para ter resultados diferentes. Esse é o ponto que eu estou dizendo para vocês aqui sobre captação. O que é isso? Quero captar, quero captar, quero captar, quero captar, quero captar. Conseguiu um recurso grande. Uma parceria. E aconteceu o quê? Aconteceu o quê? A parceria acabou. E aí, aquele projeto maravilhoso que aconteceu durante um ano, que atendia quase 300 crianças, não tinha como acontecer no ano seguinte. E por que eu tô falando isso para você? Porque ela ficou toda feliz lá, com o dinheiro que ela conseguiu, que foi uma fortuna, todo mundo pagou, toda a alimentação, o negócio ficou maravilhoso. Mas o que adianta você fazer um negócio lindo durante um ano e no ano seguinte você não conseguir ter pé para isso? Mas eu quero alcançar um grande recurso. E o grande recurso não apareceu. Então, tudo que foi construído desmoronou. E se começou tudo do zero. E como eu gosto de falar para as pessoas, você pode começar do zero sem problema nenhum. Mas você tem que começar do zero e ir para o 1. Depois para o 2. Depois para o 3. Não você regredir e voltar para o zero de novo. E essa é a ideia aqui, de você ter os seus 5 mil reais por mês. Se você conseguir entender que 5 mil reais você colocou e ele não vai diminuir, não vai acabar, como de um edital, como de uma parceria que vai dividir aí por mês e você vai ter mais, você vai continuar paradinha. É isso que eu tô te falando. Se você ficar contando com um edital que vai te dar um dinheiro durante um ano, no ano seguinte você não tem o dinheiro. E isso é um problema para você. Então pare e pensa, vamos criar captação de recursos dentro do meu projeto para que seja constante. Apesar de ser pequena,
é constante. E com o tempo eu posso fazer com que essa captação, porque eu já sei todas as estratégias, eu já sei o passo a passo, já sei o método de fazer com que ela cresça, eu vou fazer simplesmente aplicando, 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 porque o recurso vai crescendo, 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 crescendo. Entendeu? Então tome muito cuidado com isso. Vocês confundem muito com isso de ter os 100 mil reais que vai dividir todo mês, mas ele vai durar 1 ano, 2 anos. No ano seguinte ou daqui a 2 anos, quando acabar, não vai ter nada. Então, muito cuidado com isso. Eu quero falar de constância. Todo mês ali na tua conta corrente, na tua conta lá, que é a conta do projeto social.